Dá-me um belo podcast que os craques quero ver. Dá-me passes entre linhas, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer. Hoje temos o enorme gosto de receber a primeira convidada do futebol feminino. Ela nasceu no Porto, estreou-se pelo Colégio dos Carvalhos, com passagens pelo Boa Vista e Atlético de Madrid. Leva mais de 100 jogos de leão ao peito e é sem dúvida uma referência do futebol feminino em Portugal. Que sejas muito bem-vinda. Connosco, Rita Fontemanha. Obrigada, gostei desta introdução. Rita, muito obrigado por estares aqui. Já tínhamos falado há algum tempo de vires cá e estou muito feliz que sejas a primeira. Porque já te conheço também há alguns anos e é um prazer enorme ter-te aqui. Obrigada eu pelo convite. Fico mesmo feliz de te ver também agora do outro lado e com projetos também novos, inovadores e especialmente a dar um bocadinho de palco a jogadores que também para ti fazem a diferença, não só dentro do campo mas também fora dele, e portanto já tínhamos conversado sobre eu vir aqui e é um gosto para mim estar aqui. Muito obrigado. Olha, queria começar esta nossa conversa a citar uma frase de um vídeo que foi muito falado nas redes sociais e eu adaptei um bocadinho ao nosso podcast e vou-te ler aqui. Eu adoro vestir esta camisola, sabes? Todos os episódios, todos. O Entre Linhas é sinónimo de casa, sabes? E não há sítio nenhum no mundo onde eu preferisse estar do que no Entre Linhas. Verdade ou não? Verdade. Não sei se isto soa familiar. Sou bastante familiar. Foi um vídeo do caraças, honestamente. Foi uma conversa longa que acabou, obviamente, algo emocional, num vídeo um bocadinho mais curto do que isso, mas acho que a mensagem passou e muito emocional, na verdade. Olha, nós como sportinguistas gostamos muito de ver esse vídeo e sem dúvida que tu demonstras também muito o que é ser Sporting e para nós, falando aqui mais da parte de adeptos, somos teus fãs também e desse teu sentimento pelo Sporting. Olha, vamos falar um bocadinho do início. Eu queria perceber, o futebol feminino, obviamente, quando tu começaste a jogar futebol, não tinha a evolução e o impacto que tem hoje na sociedade e em tudo. Como é que surge o futebol na tua vida? Explica-me essa história. É verdade que eu desde miúda adorava jogar, tinha o meu irmão que também contribuía para isso, era mais velho, passávamos muitos dias, muitas tardes, muitos domingos a jogar no ringue, só que o meu desporto na altura de eleição, e eu também já disse isto anteriormente, era o ténis, jogava ténis, porque de facto o futebol feminino não estava nada desenvolvido, não havia equipas, havia equipas mas não era divulgado, eu não fazia ideia que existia primeiras divisões, segundas, eu não sabia nada sobre o futebol feminino e acho que a grande maioria das pessoas sabia muito pouco e portanto para mim o jogar era um puro prazer, mas era o jogar na rua, achava que isso é que era a beleza do futebol. Depois, mais tarde comecei a perceber e comecei-me a informar que havia futebol feminino no Boa Vista, porque era talvez o clube mais mítico a nível de história, de futebol feminino, de títulos, e era no Norte. E eu comecei a ouvir e tal, e comentei com a minha mãe, olha, futebol... Minha mãe, não, eles acho que não te aceitam, eles não querem que vás para lá. Eu, ok, né? A minha mãe não me ia mentir, né? Na altura. E eu, pronto, a vida segue, continua. Entretanto, estudava eu no Colégio dos Carvalhos e o meu irmão também estudava no Colégio dos Carvalhos. E abriram uma equipa de futebol feminino e ele, como era mais velho, ouviu e disse, olha, abriu aqui uma equipa de futebol feminino, podias ir lá fazer uns treinos. E eu disse, ok, porque não? Né? Se eu gosto de jogar, porque é que... E fui experimentar. Mas tinha 11 anos na altura, o que hoje em dia é muito tarde para se começar a jogar. Eu comecei com 10. Então foi... Mas já fui tarde também. O meu filho já joga. Exato. Ou seja, normalmente tu ouves que começam desde muito novos. E hoje em dia cada vez mais. E cada vez mais. E mesmo, hoje, felizmente, nas meninas também começam cada vez mais cedo. E eu era nova demais para entrar na competição. Porquê? Porque não havia competições, escalões de formação.
e portanto eu tinha que jogar nas séniores. E para Com jogar 11 anos? com 11 anos. E para jogar nas séniores com 11 ainda não passava nos critérios. Só a Ok. partir dos 12 é que na teoria tu podias jogar no escalão sénior. E eu disse, ok, tive ali uns meses a treinar até fazer 12 anos Contra séniores. com séniores. E pessoas que tipo, jogavas contra jogadores com que idade? Ou seja, treinavas com jogadores com que idade? Por acaso a nossa equipa era toda muito jovem. Porquê? Porque era equipa de colégio e portanto nós tínhamos ali entre 8º e 12º ano e estamos a falar de idades, sei lá, entre os 12, 13 e os 17 no máximo. Mas a competir num campeonato sénior. Mas mesmo assim, Mesmo assim, uma diferença brutal. eu vejo, É uma diferença brutal. nessas idades, um ano faz muita diferença. Faz muita diferença, mas Força, na altura velocidade. eu não conseguia perceber isso. Ou seja, para mim, uma jogadora de 17 anos, Era igual, tu querias era jogar. não é? sim, era um bocadinho igual, era indiferente. E então eu esperei até fazer os 12 anos e comecei a jogar. Campeonato, aliás, o primeiro jogo que eu fiz, e posso admitir aqui, foi com 11 anos, com um cartão falso, de quem já era mais velho, para Deixas a poder Ricky jogar. mexer à noite assim também. Parecia um bocadinho isso, eu fui para jogar. Mas Muito pronto, melhor. muito melhor. Mas depois, com 12 comecei a entrar, nós jogámos na altura na terceira divisão, a segunda B, não era terceira, mas era quase uma terceira divisão. Como éramos uma equipa tão jovem, levávamos muita porradinha, não é? Perdíamos os jogos todos, 21-0, 15-0, pá, mas aquilo dava-me tanto gosto, porque era completamente diferente do ténis. O desporto coletivo fazia toda a diferença, a paixão com que as pessoas se uniam por um propósito, a mim O balneário. o balneário preenchia-me e era miúda e achava piada aquilo e portanto não ia para casa muito magoada com as derrotas porque ainda não tinha a real era o mais noção. importante. Exato, não era o mais importante e não tinha a noção disso. E portanto no fundo foi um bocadinho assim que isto surge, que eu começo. E olha, e como é que uma mãe, eu já percebi que a tua mãe ao início não... Sim. Eu penso nisso porque eu tenho uma filha e tenho um irmão mais velho. Sim. Portanto, agora estavas a falar e eu assim, "Olha, será que a minha filha também vai gostar?" Porque o irmão também Porque puxa também muito por puxa, ela. sim. Mas como é que uma mãe reage? Porque lá está, na altura, na tua altura, Sim. nós não somos assim tão velhos, Sim. mas olhava-se mais para o futebol como um desporto mais masculino. Sim, completamente. Isto mas não há aqui, completamente, não vamos estar a inventar. Hoje em dia, felizmente, Já isto mudámos deu completamente uma volta. Não as digo que seja mentalidades. igual, mas está a caminhar para isso. Sim. Como é que os teus pais reagiram ao facto de tu quereres... Olha, eu acho que a vantagem que eu tive foi ter começado a jogar num contexto assim. Ou seja, estudava num colégio e comecei a jogar num colégio e, portanto, era um contexto um bocadinho à parte daquilo que é o normal do futebol. E, portanto, a minha mãe treinava 2 vezes por semana, não era uma coisa por aí além, jogava aos sábados de manhã ou aos domingos e continuava a jogar ténis. Que na cabeça da minha mãe achava que isso seria ou deveria ser a prioridade, porque para ela também era importante que nós fizéssemos desporto, mas que na minha escala de prioridades o ténis vinha em primeiro lugar e efetivamente vinha até uma determinada altura, até ali mais ou menos aos 14 anos, em que eu percebi que se tivesse que tomar essa decisão, também estava a começar a entrar numa fase de 9º ano, tudo um bocadinho mais difícil e estar a treinar os 5 dias ocupados com ténis e futebol, às vezes É desgastante. é desgastante e para nós, mesmo miúdos, também não é uma gestão fácil. E é ali que eu percebo que, eu não tenho a menor dúvida de que para mim prefiro continuar no futebol e na altura nunca na vida pensava em vir a ser jogadora. Isso não estava sequer nos meus planos. Mas era o gosto que eu tinha pela modalidade estava muito acima daquilo que era, se calhar, o gosto que eu tinha pelo ténis e competir, porque eu não gostava de competir no ténis, porque era um desporto individual e isso a mim trazia muita pressão e eu não lidava bem com isso, e no futebol já não era assim, ou seja, era tudo repartido e eu sentia muito mais livre para ser eu. E portanto a minha mãe inicialmente achou que aquilo também passa, é como tu experimentares. Quando somos miúdos gostamos de experimentar vários tipos de desportos para também percebermos em que é que nos enquadramos, e ela achou que no início era um bocadinho assim e depois foi percebendo que à medida que os anos foram passando que se calhar eu estava a querer deixar de lado o ténis e a querer jogar, só que E apoia-te mais nessa altura? Ou continuava a apoiou. resistir? Eu acho é que nem um nem o outro, da mesma forma que eu, acharam que isto pudesse vir a ser mais do que um hobby ou uma distração. E quando perceberam que as coisas estavam a ficar mais sérias, aí preocuparam-se um bocadinho,
Mas pronto, depois também eu acho que as coisas caminharam de forma muito natural e eu sempre tive uma posição muito, muito vincada e muito forte em relação a isso. A mim não me interessava se a minha mãe dissesse que não era aquilo que achava que era o indicado para mim, porque na minha cabeça, enquanto eu quisesse aquilo, eu ia fazê-lo. Certo. Desculpa, só uma pergunta. Tu desde Sim. jovem que o teu sonho era ser já jogadora de futebol? Não, ou nunca, algo- nunca. Ok. Ou seja, Quando é que apareceu, quando é que começou esse sonho, por exemplo? Onde é que tu achaste, não, é isto e vou atrás disto? Eu acho que a primeira vez que eu senti que, que as coisas podiam ser diferentes foi quando fui ao Europeu em 2012. Ok. Que se formos a ver, não é. Parece muito tempo, mas não é assim há tanto tempo atrás. Eu já tinha talvez 17, 18. Eu já sabia que existia futebol. Já diz 18? Já estou um bocado, não é? Já tenho tiques de Lisboa. E sapatilhas? Ainda dizes sapatilhas? Ainda ou- digo, às vezes foge-me o ténis, Ok. mas continuo a ter posição de que sapatilhas, pá, é o que faz sentido. Ténis é um desporto. Ensina aí ao Afonso que ele... Eu já segui o caminho, eu já, você já admiti, sapatilhas. Até me perdi. Espera. Quando é que... Sim, exato. E foi ali só a partir dos 17, 18 que eu comecei a perceber que havia futebol para além fronteiras, não é? Digamos. Eu já ia à seleção sub-19, já era qualquer coisa, mas o facto de ir à seleção sub-19 não me mostrava que eu podia ser o que é que sou hoje. Não tinha ainda essa percepção, porque não tinha, imagina, era difícil na altura, tu não tinhas modelos a seguir, tu sabias que havia jogadoras, eu sabia na altura que havia jogadoras que já tinham saído de Portugal, mas sabia tão pouco sobre elas e sobre o contexto em que elas estavam inseridas, que nem eu percebia muito bem como é que isso acontece. Não tinhas exemplos para poder segui-los? Não tinha, e lá está, o facto de não haver equipas em Portugal que puxassem um bocadinho por isso, nunca me levaram a pensar que pudesse ser uma profissão, até porque mesmo quando saí não era uma profissão. Certo. E, por exemplo, o Chico e eu falámos disso antes. Tu nessa altura, os teus ídolos e exemplos se calhar eram, Sim, não eram raparigas era no como, futebol, não, era no futebol como é masculino. hoje. É isso, era no futebol masculino. Sempre adorei Xavi, Iniesta, Xavi Alonso. Pá, eram jogadores, porque era médio centro, eram jogadores que a mim me enchiam, porque além de serem jogadores com uma qualidade extraordinária, notavam-se que eram pessoas muito simples e que o futebol lhes vinha de dentro. E eu sempre admirei esse tipo de jogadores, que não são se calhar tão vistosos, mas que têm muita classe. E tu achas que o futebol é para pessoas simples, por exemplo? Futebol, a parte boa do futebol é que é para todos. Eu acho que isso é... Por isso é que o futebol para mim, por isso é que é um dos motivos pelos quais o futebol é o desporto rei. E porque é que toda a gente gosta? Porque é acessível e é efetivamente para todos. E já nos deu provas dos mais diversos níveis, seja pessoas que vêm de contextos difíceis, seja familiares, seja económicos e que chegaram ao topo, seja pessoas que se calhar vêm de contextos mais confortáveis, mas também lá chegam. E portanto eu acho que o facto de haver espaço e margem para toda a gente, independentemente das personalidades e dos feitios, torna o futebol tão rico. Eu vejo as coisas um bocadinho assim. Eu também nisso, eu acho que temos pensamentos muito parecidos, mas tu falavas sub-19, foi quando estavas no lote das melhores jogadoras de Portugal. Exatamente. Ou seja, isso já queria dizer alguma coisa. Sim, ou seja, eu ali sentia que, ok, se eu estou de facto no lote das melhores jogadoras em Portugal, é porque posso ter aqui qualquer coisa. E já estava a começar a sentir que o contexto onde eu estava, e na altura eu já jogava na Boa Vista, estava a ficar-me um bocadinho curto, porque nós treinávamos 3 vezes por semana, era um hobby, as pessoas iam por gosto e por paixão à modalidade, mas nós treinávamos muito tarde, às 9h30 da noite. Continuavas a estudar? Continuava a estudar. Entrei para a faculdade no ano em que fui ao Europeu. Entrei na altura para a Católica, para Direito. Direito. Mais uma coisa. Sim, essa é. Mas foi só um Podíamos ano. ter sido bons advogados. Mas foi só. Podíamos. Pois, porque depois optaste por outro caminho na Sim, faculdade. depois entretanto saí da Católica e fui na altura para a FADEUP e tive 2 anos em desporto antes de sair antes de ir para a Espanha.
E portanto, mas naquele ano, era o primeiro ano que saía, porque estava em Humanidades também. Fui para Direito, meu pai é advogado, eu achei, pá, faz sentido. E lá fui eu, mas o futebol na altura era tão um hobby que, pá, tinhas as coisas normais. Alguém tinha um aniversário, não ia ao treino, estava a chover torrencialmente, e no norte nós já sabemos que chove torrencialmente, Não muito. e assim dia não. Então, se calhar as pessoas não apareciam, ou seja, o compromisso que existia, e eu não Era condeno, profissional. era amador, porque era o contexto que nós tínhamos. E eu sentia que queria um bocadinho mais, e que me via já num contexto que podia chegar um bocadinho mais longe. E esse contexto eu já não podia encontrar em Portugal, porque jogava numa excelente equipa, com excelentes jogadoras, mas se eu quisesse, teria que dar o salto obrigatoriamente para fora. E saíste da tua zona de conforto, Sei. foste para fora de Portugal, aqui verdade. mais perto do que quando eu fui, Sim. mas nunca é fácil sair do nosso país, não é? Pá, não. De Foste todo. sozinha na altura? Fui sozinha. Ok. E não- como é que isso surgiu? Explica-me o Olha, contexto. na altura não havia, já existiam agentes, obviamente, mas não havia esta movimentação no futebol feminino, eu nem sabia. Lá está, mais uma vez, falta de conhecimento também. Ninguém trabalhava com futebol feminino, menos ainda em Portugal. E eu na altura consegui um contacto do Atlético de Madrid, e isto era por tentativa e erro. Ok. Eu até posso contar aqui uma coisa que é curiosa e que se nós olharmos para os dias de hoje é impensável. Na altura, no ano anterior, a liga mais forte que existia era na Alemanha, onde estavam as grandes equipas, onde havia mais dinheiro e onde havia um lado muito mais profissional. E eu pensei, se calhar eu gostava de jogar na Alemanha, porque faz todo sentido, não é? É onde está o futebol feminino e é onde eu posso desenvolver-me. Então, como é que eu faço para chegar à Alemanha? Fui ver os clubes que estavam na primeira divisão e tal. O que é que eu fiz? Fui aos sites de todos os clubes da primeira divisão, peguei no e-mail, fiz um texto em inglês, onde explicava um bocadinho aquilo que eu era, não sei o quê, onde introduzia fotografias, tentei fazer um vídeo, um apanhado daquilo que... Os teus melhores momentos? Dos meus melhores momentos, e mandei para, sei lá, 3, 4, 5 clubes. E eu disse, não sei, outra maneira de chegar a eles? Esta acho que deve ser a única forma. Na altura, obviamente, a maior parte deles não me responderam, não é? Porque eu nem sei se os e-mails serviam para isso, não faço ideia. Mas houve um clube que me respondeu na altura, que foi o Colónia, a dizer que eles estavam ali na iminência de subir à primeira divisão ou não, e isso também ia depender de poder eu ir lá fazer testes. Isto não era ser contratada, era ir lá fazer testes, pagar para ir... pagar o alojamento, a viagem, tudo, experimentar e fazer uns testes, e se calhar logo se via. E portanto eles estavam ali na iminência de subir, eles, ou na altura era o Hoffenheim, e na última jornada o Hoffenheim sobe e o Colónia fica na segunda divisão, e portanto acabou por esse contacto não acontecer. E depois consegui um contacto no Atlético de Madrid, e estabeleci a ponte, falei com eles, eles disseram, olha, ok, então fazemos assim, nós vamos começar a pré-época e tu vens cá uma semana a fazer uns treinos. E eu disse ok, não tinha outra forma, e lá fui uma semana ao Atlético de Captações Madrid. internacionais. Sim, imagina, eles já tinham o plantel mais ou menos fechado, mas ainda havia esta capacidade de poderes introduzir uma outra jogadora a fazer a experiência, porque da mesma forma que eu não conhecia os contextos, eles também não conheciam um bocadinho os outros contextos, não havia esta facilidade. E lá fui uma semana para o Atlético de Madrid, foi no ano em que a Ana Borges também foi para o Atlético de Madrid, e ela e outros jogadores estavam no Praia em Saragossa, e eu estive a treinar, foi duríssimo. Eu juro-te, eu acabava todos os dias de rastos, eu só queria chegar à cama, eu dizia assim, não, estes gajos são loucos, põem-me 2 horas de manhã a correr que nem doida, à tarde vou jogar, ainda por cima todas elas com a bola são música, isto é incrível. Mas já notavas uma exigência completamente diferente do que era o futebol feminino em Portugal? Muito diferente. E a qualidade técnica das jogadoras era todo outro nível, a intensidade, mas acima de tudo o compromisso. Para mim isso é que me fez mais diferença, que era, elas comiam relva em todos os treinos e não havia a coisa de, isto é um hobby ou isto ou está a aquilo. chover. Nada disso, não tinha nada a ver. E eu passei ali, era um contexto 8 a 80. Estive essa semana e no final, pronto, eles falaram comigo, tinham gostado, mas já tinham o plantel mais ou menos fechado e não iam contratar mais ninguém. Foi um desgosto gigante.
porque eu tinha acabado de sair na altura do europeu, já tinha sido chamada à seleção A, parecia todo um percurso perfeito, sabes? Com 18 anos ainda fui chamada pela primeira vez à seleção A, ainda era sub-19, vou ao europeu, atingimos as meias finais, era capitã de equipa, segui vou ao Atlético Madrid treinar e eles dizem, olha, ainda não é agora, e curiosamente na semana a seguir eu consigo uma ponte, de estabelecer uma ponte a uma equipa em Itália. E lá fui eu, paguei o meu bolso, lá fui eu em direção à Itália. Foi horrível, foi uma experiência para esquecer. Lidei super mal com os italianos porque estava a ser super diminuída por ser portuguesa, que não fazia Pois que sentido eles, nenhum. normalmente eles adoram os portugueses. Uma coisa de doidos. Mas não é Depois, só em Itália. depois queriam-me enganar com a coisa de não, tu vens a custo zero, ou não te pagamos nada, ou damos de casa. E aquilo que me tinham dito antes de ir era uma história completamente diferente. E portanto foi uma experiência para esquecer. Eu até vim embora mais cedo, que hoje arrependo-me. Arrependo-me de não ter ficado ou seja, era uma semana e arrependo-me de não ter ficado até o último dia, porque acho que quando tomamos determinadas decisões temos que ir até ao fim com as consequências. Mas eu liguei aos meus pais e disse, ajudem, tirem-me só daqui. A história como eu chego ao aeroporto é surreal, de sair às 3 da manhã da casa. Eles disseram, não queremos saber. Apanhei um autocarro, apanhei comboio de Veneza para sei lá para onde, meti o cartão de cidadão nas meias, porque Itália era conhecido por também ser um bocadinho um país um bocado mais perigoso. Apanho comboios, apanho autocarros para conseguir chegar ao aeroporto de Bolonha, acho que na altura, e apanhar um voo para Portugal. Foi uma experiência para esquecer, e aquilo na altura traumatizou muito. Uma miúda de 18 anos que acha que tem tudo, não é? Porque... E estavas num bom momento? Estava num excelente momento, todas as fichas e todos os sonhos te dizem, a partir daqui o céu é o limite. E leva ali uma pancada que é, tenho que ficar mais um ano no Boa Vista. Tentei e não fui quase que bem sucedida. Foi aquela primeira amostra de falta de competência, digamos. Aquele não que custa... Foi duríssimo. Eu acho que a minha mãe até hoje recorda-se as 2 semanas a seguir em que eu estava... Impossível. Sim. Estava ali num buraco, quase que nem queria voltar a ir aos treinos no Boa Vista, porque estava muito desiludida e não sei quê, como é que isto aconteceu. Mas pronto, também aprendi disso, acho que é importante. Fiz mais um ano no Boa Vista, foi um ano muito importante, porque eu percebi que depois de ter ido ao Atlético, que ainda estava uns furinhos ali a nível de intensidade abaixo, e como melhoraste isso não ia mudar a nível de treino na equipa feminina, decidi começar a treinar com os rapazes. Então treinava 3 vezes por semana com a minha equipa e 2 vezes por semana com o sub-16, que eu na altura tinha 18 e ia fazer 19, portanto sub-16 era ali uma idade super ajustada. Mas a iniciativa é tua? Iniciativa minha. Na altura fui falar com o clube, falei com o Boa Vista, conseguem-me ajudar. Meteram-me em contacto com os treinadores que foram impecáveis, e treinava 2 vezes por semana com eles. E uma das vezes até era, treinava das 6h30 às 8 com eles, tinha uma pausa ali de meia hora, 1 hora, e ia fazer o meu treino. Ginásio, eu era completamente fora da área, não sabia o que fazer. Cheguei a inscrever-me no ginásio, mas só fui lá fazer asneira, portanto decidi assim, mais vale sair porque não tenho luzes disto, e também não tinha os preparadores físicos, não existia dentro de um seio de equipa. Mas foi super importante para mim porque melhorei a minha composição corporal na altura, treinava 5 vezes por semana, fui obrigada a trabalhar a minha velocidade de reação de tudo, porque quando trabalhas com rapazes não tem nada a ver, e portanto foi um ano importante para depois, aí sim, o Atlético liga-me e diz, olha, vem cá fazer uns treinos, porque é importante para nós também perceber em que ponto é que estás, isto antes de acabar a época deles. Mas aí já é a iniciativa deles. Exatamente, e eu fui, fiz 2 treinos e eles disseram, bora, vamos para a frente, vamos fechar. E eu aí... Sorriso de orelha a orelha. Sim. Foi em que ano, esse ano que foste treinar com os sub-16? Foi no ano de 2013, 2014. Era o Mauro o treinador. Eu acho que já não estava no Boa Vista, que eu te ia dizer, tinhas dado um toque e treinavas com o Xena. Pois, isso também se calhar já era esticado mais a corda. Não, nós éramos meiguinhos, só o Idris é que se calhar podia dar assim umas... Mas foi ano, acho que foi 2013, 2014.
Olha, e uma curiosidade que eu tenho, porque eu senti um bocado isso em França. Uhum. Eu senti que em França, entre um jogador estrangeiro ou um francês, que eles optavam muito pelo jogador do próprio país. Eu não condeno, eu acho que em Portugal devia ser mais assim, Também acho. porque acho que um estrangeiro só deve tirar, digamos assim, isto pode ser mal interpretado, porque para mim tem que jogar qualidade, e qualidade não Exatamente. importa se é O branco, país, se é preto, se é tal e amarelo, qual. se é novo, se é mais velho. Eu acho é que se a qualidade for parecida, não é? Devia prevalecer, se calhar, Quem é da casa. quem é da casa. Eu estou- E eu senti isso em França, mas soube aceitar muito bem isso. Sim, Sabes? Eu nunca senti que eles me pusessem de parte porque era português, sim, mas entendi essa parte e acho que isso falta um bocadinho a Portugal. sim. Tu em Espanha sentiste isso? Aconteceu-me exatamente a mesma coisa e eu acho que nós também conhecemos os espanhóis. Eu adoro Espanha, adoro os espanhóis, mas são um povo muito mais, com um ego muito maior do que nós temos aqui em Portugal. E às vezes nós devíamos aprender um bocadinho com eles, porque Concordo. falta um bocadinho à sociedade portuguesa, se calhar, ter mais essa coisa do. Eles acham-se os melhores em tudo. E nós achamos-nos sempre abaixo daquilo que nós somos. Sem dúvida. E portanto, quando eu cheguei lá, eu era a única estrangeira na equipa. Ninguém me pôs de parte, nem nunca senti. E depois a barreira da língua não era um problema, porque os espanhóis só falam espanhol. Mas eu rapidamente também comecei E é a uma falar língua espanhol. mais ou menos fácil de aprender. Nunca senti que era posta de parte, mas se havia dúvida, iria sempre jogar a espanhola. Sempre. Aí não havia margem. Aliás, eu na altura, imagina, fazia um jogo a titular, ia para a bancada, voltava para titular, bancada, porque eles tinham que gerir aqui, se calhar na altura, como não era tão claro que a minha superioridade, era ali gerir um bocadinho entre jogadoras espanholas e eu fui para uma posição que na altura não era a minha posição, mas tentei adaptar-me o melhor que conseguia, era a posição que lhes estava em falta, e lá fui eu. Mas em caso Mais na de linha, dúvida, se me lembro, mais sim, na linha. fui jogar para o lateral direito e nunca tinha jogado naquela posição. E ficaste feliz com. Detestei, detestei. Sou Agora super percebes sincera. porque é que eu não gostava de jogar lateral, não é? Pois, sou super honesta porque sempre habituada a jogar a médio centro, 8, às vezes 10, outras vezes 6, no centro do terreno, não tem absolutamente nada a ver com a linha. E eu cheguei lá no primeiro treino, sei que eles estavam a distribuir as equipas e tal, Rita, vais ali para a direita. Disse, para a direita, ok, deve ser aqui, lá vamos rodando, sei lá. Não é? Eu também não tinha, pá, e na por cima eu tinha aquela coisa de estás aqui, tens que provar tudo, tens que dar ao litro, portanto tudo aquilo Não interessa aonde, baliza, vou. tudo mas aquilo que te derem, pá, é de aproveitar. Certo, Depois certo, ali certo. para a direita, e eu, um treino, 2 treinos, 3 treinos, e eu disse, mas eu não vou sair daqui, o meu lugar não é aqui. Pá, o treinador, não, sim, é que nós, a única posição que estamos em falta de facto é lateral direito e tal, e nunca, por exemplo, nunca tiveram aquele cuidado de, olha, sabemos que jogas por dentro, mas para jogares a lateral, se calhar as bases que tens que ter, até porque eu não tive formação, não é? Comecei logo a jogar com séniores e não tive as coisas básicas da formação. É isto e aquilo. Não tinha. Então o que é que eu fazia? Nós tínhamos uma lateral esquerda que na altura, pá, era top, que hoje é central do Barcelona, Maria Leão. Era lateral esquerdo e eu olhava para a Mapi do lado oposto e via mais ou menos o posicionamento dela, a que altura da linha é que ela estava, se estava na linha das centrais ou ligeiramente mais acima, e eu posicionava-me quase em função disso, porque sentia que não tinha bases ainda para poder fazer aquela posição, mas tinha que me safar e não ia dizer, pá, olha, o que é que eu faço aqui, não é? Tinha que me safar. Então olhava, posicionava-me quase ali estrategicamente a tentar, mas também no início achei sempre que era que se ia mudar, ou seja, que ia acabar por voltar para o meio porque era a ordem natural das coisas, e acabou por não ser, acabei por... Eu estou a ficar fascinado é com a tua adaptação às coisas, tinha que porque ser. lá está, eu desde os 10 anos, formação, Sim. lá está, e sempre me adaptei a jogar em várias posições, porque fui fazendo, depois gosto mais de uma, etc. Claro. Mas estamos a falar de és sénior, ou Sim. seja, tu fazes essa adaptação, mas também tens essa capacidade para te adaptares, não é fácil. Mas Não também é? tinhas uma excelente referência, não é? Sim, Tiveste sorte nesse caso de ter uma boa lateral do outro lado, exatamente. para pegar algumas bases. Era isso, e era um bocadinho, imagina, eu nunca lhes disse a eles, ou à Mavi, não é? Olha, não, porque eu olhei para aquele contexto e eu percebi, em primeiro, tive a humildade e por outro lado,
seja, humildade por um lado de reconhecer que elas estavam num patamar acima de mim, a nível de qualidade técnico-tática e de intensidade, mas depois também fui um bocadinho rígida comigo, no sentido de não tem mal, ok? É natural, desde elas tiveram escalões de formação, jogam juntas há muitos anos, o futebol espanhol nós conhecemos perfeitamente, é muito bola no pé, fomentam muito isso, o tipo de treino também é muito de encontro a isso, e portanto eu fui um bocadinho crítica comigo mesma na altura, arrependo-me um bocadinho quase do discurso interior que tinha, porque devia ter sido ligeiramente diferente para me empoderar um bocadinho mais e não às vezes para achar que estava longe do patamar delas, mas aquilo que eu meti na cabeça foi, para tu te adaptares, pá, vais ter que dar ao chinelo, não interessa como, tens que comer sintético, tens que, pá, tem que ser. E foi esse o pensamento que eu tive sempre, tudo o que recebia era para aprender, e tudo o que vinha era bom, e isto é um pau de dois bicos, porque quando nós enquanto jogadores aceitamos tudo o que vem, depois acabamos por em certa parte sair prejudicados por isso, porque quantos e quantos treinadores, jogadores, o que seja, sabem, pá, ele vai para a bancada, não se chateia e aparece aqui na terça-feira a treinar que nem uma doida, a outra se calhar vai para a bancada e chateia-se, portanto mais vale mandar a que não faz má cara, mas para mim não me fazia sentido eu estar a ter uma oportunidade daquelas, eu fazer má cara. Pá, não fazia. E convenci-me tanto disto que por algumas vezes talvez tenha sido um bocadinho permissiva nesse prisma. Eu estou-me a rir porque revejo-me a 200% no que tu estás a dizer. Até posso contar isto, houve uma altura no Moreirense, eu cheguei a falar com o Vasco Seabra, porque eu disse-lhe, Mister, só estou a falar consigo porque quero que perceba que eu não estou feliz por não jogar. Eu sou assim, independentemente de jogar, se não jogar, nunca vou estragar o treino, mas é porque é a minha maneira de ser. Agora é muito mais fácil tu pisares alguém ou acabares por tomar decisões com alguém que reage sempre bem. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Mas essa é, se calhar, porque é o caminho mais fácil. Mas é a nossa maneira de estar e eu não acho que... Eu não mudava a minha maneira de ser. E eu também não. Ou seja, eu não mudava isso. A única coisa que eu mudava era o discurso interior que às vezes tinha comigo. Porque eu não me arrependo de ser exatamente aquilo que sou, porque é igual. Eu não estou para estragar o treino, eu estou sempre para acrescentar, esteja em que posição esteja. Não me importa. Ou seja, ninguém gosta de estar no banco. Isso é claro para qualquer jogador e para quem gosta de jogar, mas nunca vão ver de mim uma reação que eu acho que não é condizente com o ser um jogador profissional de futebol. E na altura eu não ganhava, era absurdo, ninguém ganhava dinheiro praticamente para me alimentar no dia a dia, portanto não era por aí, mas o meu compromisso com aquilo em específico era tão profissional que não me fazia sentido ter outra atitude. E sei que não mudava isso. Eu gostava de ter sido um bocadinho mais simpática comigo em algumas situações, isso sim. E olha, e depois quando vens com essa bagagem toda de Espanha, porque eu acredito que te tenha dado muito, a mim deu-me, vim uma pessoa diferente, eu acho que também valorizamos mais o nosso país quando saímos, algumas coisas, e vens para o Sporting, onde felizmente já estás há alguns aninhos, é uma vida em Lisboa já. Como é que foi chegar a um clube grande, apesar que eu considero o Boa Vista também um clube grande, ainda para mais com a história toda que tem também no futebol feminino, mas como é que foi voltar ao Sporting, voltar a Portugal num clube assim, não mudaste de país, mas mudaste de cidade, como é que foi essa realidade do Sporting? Olha, sendo-te inicialmente super, super sincera e super honesta, quando eu saí para a Espanha, para o Atlético, fui outra vez aquela miúda cheia de sonhos e a achar que o céu era o limite. E portanto, na minha cabeça, ainda que nós no futebol, e aprendi isso da pior maneira, não podemos projetar o que é que vai ser o futuro, ou aquilo que nós achamos, que eu vou estar aqui X tempo, depois vou para ali, não é? Ou seja, nós pensamos ou temos esses desejos e sonhos, mas por norma, a vida dá voltas que nenhum de nós está à espera. E quando eu saí com o objetivo de ficar no estrangeiro, porque era onde estava
mais qualidade, eventualmente mais dinheiro, Mais profissionalismo. mais profissionalismo. Não era pelo dinheiro em si, porque eu não fui para a Espanha por ele, porque se fosse por isso não tinha ido, mas um contexto muito mais profissional e que me pudesse aproximar daquilo que eu gostaria. Não era de ser uma jogadora por aí além, mas ser uma jogadora que eu sentisse que era aquilo, que o dia-a-dia, que o compromisso estava lá. E então saí com esse objetivo. E no final do segundo ano, eu percebi, não quero ficar no Atlético, porque acho que aqui não vou ter tanto espaço para evoluir. Foi um ano difícil, cresci, mas saiu-me do pelo crescer e, portanto, quero tentar outro contexto. Uma vez mais, o desenvolvimento do futebol feminino não estava no ponto em que está. E, portanto, para eu encontrar alguém que me tirasse dali para outro contexto, era difícil. E na altura, eu cheguei a ter uma proposta da Suíça, só que primeiro eu ia sair de Madrid a 27 de junho e a 3 de julho tinha que me apresentar na Suíça, não ia ter férias. Depois, nós sabemos que receber um ordenado na Suíça, o nível de vida não é a mesma coisa que em Portugal. Bem mais caro. Exatamente. E eu achei, sabes quando tu tens aquele isto não, acho que não é o contexto ideal para mim. Não sentias? Não sentia, exatamente. E o Sporting e o Braga fazem equipa e eu recebo a chamada para... Inicialmente falaram comigo para ir para o Braga e depois recebi uma chamada em relação ao Sporting. Eu inicialmente achei que era brincar. Eu pensei, achas que o Sporting vai abrir equipa feminina? Tu apanhas o primeiro ano do futebol feminino. Exatamente, o ano de que tudo começou. O ano zero? O ano zero, exatamente. Eu disse, claro que não, isto deve ser mentira, sei lá, mas como é que eu vou saber se isto é verdade ou é mentira, não é? E eu disse, não, deixa passar um tempo, até que percebi que de facto aquilo era uma realidade e disse, bora, vamos tentar, se calhar eu preciso de me reencontrar novamente, preciso de jogar novamente. E acho que é um bom contexto, é um contexto mais profissional, para treinar na academia de Sporting, portanto tenho condições, e na altura até fui ter condições melhores que aquelas que tinha em Madrid, e lá fui eu, aceitei, e lá fui eu, e foi uma surpresa pela positiva grande, porque é muito difícil um clube de futebol masculino quando começa o futebol feminino, porque eu acho que nenhum clube está preparado de primeiras para a realidade, ou seja, todos eles sabem o que é os treinos, mas há necessidades diferentes da mulher e do homem. Pronto. Uhum. E ainda que, como é normal, tivessem havido muitas falhas, eu até achei que estava muito mais bem estruturado e muito mais preparado para nos ter e para nos receber do que qualquer outro contexto que eu pudesse ter. E, portanto, mudei de cidade. Eu adoro Lisboa, na altura não sabia que ia gostar tanto, mas com o tempo, com o passar do tempo, foi uma cidade que me diz muito e foi a escolha acertada. Não tenho a menor dúvida que achei na altura, eu tive medo na altura de estar a voltar a Portugal, mas foi o passo certo na minha carreira. E tu, sendo uma mulher do Norte que és, não Sim. é? Apaixonaste pelo Sporting? Sim. Quem está no Sporting nunca será indiferente ao Sporting, porque os valores que se praticam naquele clube e a forma como os adeptos nos cuidam, a forma como olhamos para as coisas, é impossível tu ficares indiferente. Não sei, é uma ligação muito, muito especial que existe e muito emocional que existe também em relação ao Sporting, e não tenho a menor dúvida que vai ficar no meu coração sempre. Isso é inegável. E tu identificas-te, lá está, é um clube que a mim também me diz muito. Sim. Estive lá 6 anos e percebo perfeitamente o que tu falas, apesar de eu era de Lisboa, ou seja, era um casamento mais natural, não é? Sim. Mas eu acho que é possível tu amares um clube mesmo não tendo nascido dele, digamos assim. Sim, perfeitamente. E é uma coisa que choca algumas pessoas de fora, Sim. mas que temos a mim... o caso, sei lá, de Ruben Amorim, não é?
A forma como eu acho que ele, o carinho que ele tem neste momento ao Sporting, pá, Nem ele sequer imagina. nem ele sequer imaginava. Mas é muito isto, é contagiante. E tu agora perguntaste-me se eu me identificava, não é? Com os valores que se praticam, e há uma frase que eu digo também nesse vídeo que é muito para além de ganhar e da vitória, a forma como chegamos até lá e que isso representa tudo aquilo que eu sou na vida, porque de facto é um bocadinho assim. Às vezes as pessoas brincam, não sei o quê, mas o Sporting é muito mais mansinho, é muito mais isto, muito mais... ok, porque o Sporting tem um ideal de formar e um ideal de não pisar os outros e o que quer que seja, que eu me identifico e que eu fui sempre assim na minha vida e nunca pisei ninguém, fui sempre se calhar muito mais de equipa, muito mais permissiva do que muitas outras colegas, e por isso é que eu se calhar também me identifico tanto com essa cultura e com essa forma de estar do clube. Pá, faz-me todo o sentido. Mas sabes que eu acho que uma das grandes evoluções do Sporting é também ter jogadoras do Norte. Sim. Porque eu vim de Lisboa para o Norte e, querendo ou não, eu sempre achei que lá éramos mais tecnicistas, E mas aqui mais raçudos, queriam muito mais. Sim. E eu acho que fazia falta também Sim. incutir isso Sim. e haver essa mistura, e acho que certamente as pessoas que estão no Sporting sabem valorizar isso em ti também, porque acabas por... Sim, e eu também acho que sim, eu acho que é importante também haver um bocadinho os dois lados, porque obviamente que todos nós gostamos a forma eclética como o Sporting se comporta, mas é preciso às vezes ter sangue na guerra, porque isso vai fazer a diferença e porque isso também contagia a energia da equipa. Sem dúvida. E portanto sim, faz diferença. Olhando, imagina, no futebol masculino, como olhas, ter um Nuno Santos, faz a diferença ter se calhar um Pedro Gonçalves, porque são jogadores que aquilo nasce com eles, pá, aquilo é Um Neto. É isso, tipo, tá ali e faz diferença. Sem dúvida. Olha, quero partir daqui para uma dinâmica que nós temos aqui, Ok. que é muito gira. Eu vou pedir ao Chico para me passar ali o chapéu. Não precisas de pôr, é só meteres aí ao teu lado. Que isto, a malta no futebol, balneários, como já falámos aqui, e há sempre essa... Mete aí ao teu lado, assim. Vai que assim. É isso. Não precisas assim marcado. de... E o que é que consiste este jogo? Eu vou-te mostrar umas fotografias, Ok. umas pessoas, e tu de 0 a 10 vais avaliar. Ok, para Ok? lá. Só aí a buzina, Chicão. Não me ponhas em trabalhos. Vamos lá. Honesta, Vamos temos lá. que ser Ok, honestos ok, aqui. ok. Por quem é que eu vou começar? Eu olho para aqui agora... E tipo, é moda, não está bem nem está mal. Sim, aqui gosto. não queremos politicamente correto. Tem que avaliar 0 a numa escala 10. de Não 0 a 10? precisas de dizer muito. Opá, é a tua opinião. Ok, Vou vamos a isso. começar aqui por uma amiga tua. Ai, o que é que tu vais fazer? Com amigas não é pior. Brenda Pérez, de 0 a 10. Pá, a Brenda por norma está sempre um 10. Veste-se muito bem. Esse vou dar um 8. Acho que não é o meu outfit favorito. Acho que ela consegue melhor. Boa. Ela consegue melhor. Vês? Era isto que eu queria. Sempre a melhorar. Não vai... Mas é um bom exemplo de moda. Passamos aqui para a capitã Ana Borges. Está bem. Dentro do Viste, um capitã? 8, Já um veio 8. assim mais... Um tom mais assertivo também. Então, um 9. É. Um 9? Sobes, Sim. sobes aí um Sou valor? Sou um. Usavas? Então, Sim. muito bem. Olha, começamos com notas altas. Começamos a com última notas altas. vez. Tu vê lá o que é que vais pôr a seguir. Muito bem. Maria... bebê, o que é que tu foste fazer? O que é que tens a dizer? Pá, tenho a dizer que a nossa menina da linha não acertou neste outfit na Gala das Campeãs. Portanto, Fazias melhor? acho que sim, eu acho que ela também fazia melhor. De 0 a 10? 6. 6. Ainda não houve uma negativa. Então, Um 6. ainda não houve uma Mas- negativa aqui. É importante dizer, VP, pá, tu consegues melhor, por isso é que eu dou um 6. Gosto disto. És Está a dar mais motivação Mais aos capaz. jogadores. Já vi aqui dotes de empresário e agora estou a ver dotes de treinador. Agora vamos aqui a um duplo. Vixe. Joana Marchão e Diana. É, pá.
É muita pinta. É um 8. Um 8 para as duas? Vamos a um 8 para as duas. Muito bem. Acho que sim. Isto é uma treinadora positiva, ainda não ouvi rasgar Claro. ninguém. Então vou ter que pôr pessoas que... Eu não consigo dizer bem o nome desta jogadora. Não sei. Rapinoe. Está usado. Está usado. Está usado. Eu não estou a imaginar Rita Fontemanha Ou seja, assim neste eu não rosa choque. usaria, Mas... nela não me admira. Tendo em conta a pessoa que Tendo é. em conta a pessoa que é, pá, eu vou dar um 7 porque acho que há cores que se podem enquadrar melhor. Ok. Mas também não é mau, atenção. Agora, o contexto que é da jogadora que é, Enquadra-se. enquadra-se. Totalmente. Muito bem, não conseguimos aqui ainda uma nota negativa. Pá. Ana Capeta, Ana Capeta. assim mais desportiva. Está um misto. Está um misto desportiva com a malinha ali ao lado sempre. 6. 6. 6 que eu também sei que ela consegue melhor. Ok. Muito bem, Rita. Eu vejo-a todos os dias e Vamos aqui para uma jovem. ela não Sim. estar com as chanclas novas dela é uma pena. Joaninha, está bem. Gosto. É agora que vais para um 10 ou ainda não? Não, ainda não. Não lhe vais dar essa moral toda Não, também. vou meter um 8. Um 8, gosto. Vamos ver se vamos chegar à nota máxima ainda. Quem é que falta? Falta uma só. Só uma? Ia, até Se não é esta com a nota 10. se não der nota 10, já foi. 10. Esta sabia. Fácil. Palmas, Rita, muito bem. Pá, gostei. Já tinha visto aqui alguns dados Conseguimos de checar o tempo 10. Zara. Conseguimos O checar 10, pá, Sacámos vem no o fim, 10. normalmente tem sido no fim. Pá, Tem. eu guardei este. É um 10. Pá, eu gostei também do estilo, gosto da jogadora, acho Sim. que isso depois ajuda um bocadinho. Sim, tem muito, mas... sim, sabe como usar. Isso faz toda a diferença. E a Brenda também é muito assim. E há coisas que nós gostamos, mas se calhar não nos ficava bem a nós. É isso. E aquele outfit da Brenda eu podia não usar, e mesmo o da Rapinoe, mas a forma como elas o usam, pá, Faz sentido. faz sentido. Olha, muito bem, passaste. Passei Aplausos com mais uma distinção. vez. Mais uma Aplausos vez, para a obrigada. Rita. Uma salva de palmas. Parabéns. Olha, pela primeira vez vamos ter uma pergunta do público. Ok, Eu lancei boa. este desafio no nosso Instagram e isto vai passar a ser mais recorrente. Eu quero que as pessoas também se sintam parte deste projeto e participem. Portanto, em quase todos os próximos convidados vai haver esta pergunta e depois nós escolhemos qual será a melhor. Ok, vamos a isso. Olha, esta pergunta foi do Rodrigo, uma pessoa que eu gosto muito, que disse: qual é que achas que é o próximo passo que o futebol feminino tem de dar? Futebol feminino nacional ou queres que responda? Vamos para o Nacional, é Nacional. o nosso contexto Ok. neste momento. Olha, este fim de semana que passou, estive em Bilbao, estive no Women's Football Summit, onde estive com algumas pessoas da FIFA Pro e da UEFA e da FIFA, onde partilhámos também algumas experiências e falámos muito daquilo que pode ser o desenvolvimento do futebol feminino. E uma das coisas que eu ouvi da vice-presidente da UEFA foi que a profissionalização não é um destino. E porquê que eu digo isto? Porque nós olhamos para o futebol feminino em Portugal e achamos que a profissionalização tem que ser obrigatoriamente o próximo passo. E efetivamente ela tem que chegar. Porquê? Porque nós não vamos conseguir proteger as jogadoras, não vamos conseguir uma liga mais competitiva e com mais qualidade e a chamar também mais atletas de fora, porque faz todo sentido, nós também temos jogadores estrangeiras, se não conseguimos chegar a esse nível de profissionalização. Se nós só tivermos Sporting, Benfica, Braga, mais um ou outro a dar se calhar condições dignas aos atletas para competirem, não vamos conseguir chegar ao nível que nós queremos. E por isso o próximo passo tem que ser uma liga mais competitiva e, acima de tudo, proteger a jogadora. Já não faz sentido ao dia de hoje estarmos numa primeira divisão e termos jogadoras sem contratos de trabalho. Não faz sentido as jogadoras terem um acordo que facilmente é quebrável, porque aos olhos da lei não está apto a nada, porque nós passamos muito tempo nisto, porque as jogadoras dedicam-se muito e é muito fácil depois, seja por uma lesão, seja por outro motivo qualquer, serem descartadas. E nós temos que começar a proteger a jogadora. O próximo passo acho que tem que ser caminhar
para a profissionalização, não como um destino, porque há muitas outras coisas, nomeadamente as questões de infraestruturas que têm que ser melhoradas para os clubes também crescerem e para as jogadoras terem mais condições, mas acima de tudo começarmos a proteger os direitos da jogadora. Sim, acho que sem dúvida, acho que concordo com tudo o que estás a dizer, acho que ainda para mais na evolução do futebol feminino, já há Champions, claro. Para serem melhores também lá fora, precisamos temos que cá dentro trabalhar primeiro o que há aqui, não é? Sim. E só assim se vai conseguir continuar a dar passos. A verdade é que o futebol feminino em Portugal tem vindo a crescer e bem. A nossa seleção já tem feito coisas que nunca se fez e eu fico também muito contente que seja esse o caminho. Muito também fruto daquilo que é muito do sucesso da seleção, para além do grande investimento da federação na melhoria de condições de trabalho e de profissionalização das jogadoras, está também na origem do aparecimento dos grandes clubes que investiram nas jogadoras, porque no final do dia tu vais à seleção, imagina 10 dias, mas o importante é o teu dia-a-dia. E quanto melhor e mais competitivo, mais sério for o dia-a-dia da jogadora, mais fácil depois é tu colocá-la no contexto de seleção para elas poderem brilhar. E já muito têm feito, efetivamente. E tipo, na tua opinião, qual é que achas que seria o caminho ideal? Achas que devia haver uma profissão, ou seja, devia ser obrigatório todas as equipas de primeira e segunda liga, por exemplo, terem uma equipa de futebol feminino? Temos de ser um bocadinho realistas no sentido em que isso não pode acontecer já. Ou seja, nós não conseguimos exigir aos clubes e às equipas da primeira e da segunda liga que profissionalizem porque não têm capacidades nem condições para isso. Portanto, a Liga no próximo ano vai ser obrigatório jogarmos em relevados e daqui a 2 anos a Liga vai reduzir para 10 equipas. Porquê é que isso pode ser uma coisa importante? Porque vão-se concentrar mais as jogadoras e porque o objetivo é que não haja esta coisa de um clube começa hoje e daqui a 2 anos acaba. Eu acho que é importante nós cimentarmos os clubes como projetos duradouros. Porque senão as jogadoras, e isto acontece muito em Portugal, as jogadoras andam e transitam muito de equipas umas para as outras, de uma facilidade gigante, joga aqui, ali. Isto porquê? Porque as coisas não correm bem aqui, as pessoas deixam de investir e a jogadora tem que ir atrás de oportunidades diferentes e de mais qualidade, mais competitividade outra vez e poderem ganhar outra vez dinheiro e poderem ser outra vez protegidas. Portanto, eu acho que nós temos que encontrar clubes que queiram investir e temos que procurar também investidores para os clubes e para a liga que permitam se calhar sustentar a base. Claro, mesmo as marcas que entrem, novos patrocinadores que venham com essa ideia, com essa ideologia de apostar no futebol feminino. De apostar também nos recursos, porque é diferente nós termos treinadores a tempo inteiro, fisioterapeutas a tempo inteiro, ou termos treinadores que, imagina, vão treinar à noite, mas não podem estar disponíveis para os jogadores. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida. E uma coisa que eu estava muito curioso aqui, já estava para perguntar isto há muito tempo, o que é essa pulseira que eu já te vi jogar várias vezes e não sei porquê, eu sim, é que uma coisa é ver-te agora, eu via agora, sim, olhei, sim. Mas vi-te a jogar com ela. Sim. Olha, isto, aliás, vai fazer agora um ano em junho que eu comprei a UP. Basicamente é só uma pulseira que dá muitos dados internos sobre sono, performance, dados que o GPS, por exemplo, não te providencia, porque o GPS dá-te dados de carga externa, ou seja, quilómetros percorridos, distâncias a alta velocidade, e isto é uma coisa muito mais pessoal, em que eu consigo, no fundo, ter um controle daquilo que é o meu dia-a-dia e de que permite-me, se calhar, ver coisas que... As questões do sono, imagina, é uma coisa para a qual eu acho que isto é extremamente útil, de perceber as horas de sono que faço, a qualidade do sono que tenho, e isto começou a ser usado por alguns jogadores, eu comecei a ver, e depois na altura perguntei ao Dário, com quem eu costumo também treinar na off-season, e ele explicou-me um bocadinho da dinâmica e eu decidi, vou experimentar, e acho que é uma ferramenta interessante para nós nos conhecermos um bocadinho melhor, desde que os dados não nos
tornem um bocadinho obcecados, porque acho que isso também não é o objetivo. O objetivo disto é quanto mais conhecimento tu tiveres sobre ti e sobre o teu corpo, acho que mais próximo de uma performance ótima tu vais estar. E cada vez mais a tecnologia vai desenvolvendo. Sem E dúvida. se vai desenvolvendo, não significa que isto faça a diferença, Mas ajuda. mas pode ajudar. E como pode ajudar, eu sou uma pessoa curiosa e sou uma pessoa que gosto muito também de conhecer-me e conhecer o meu corpo, aquilo que me faz diferença ou não, mesmo a nível da alimentação, e portanto, como tenho essa curiosidade, experimentei e pronto, é uma ferramenta que eu gosto e que faz-me sentido Ok. no contexto onde estou. É uma aposta que fizeste? Sim, é um bocadinho isso. Olha, e por falar em apostas, nada melhor do que falar mais uma vez da Betano, porque tem sido o meu parceiro neste projeto e vai estar aqui a passar um link com um código em que vocês podem também apostar. A Rita não, porque joga futebol e os desportistas não podem apostar, então vou-vos deixar aqui um código que vai passar à Figueiredo e ganham 10 euros no registro e podem fazer as vossas apostas, mas sem mexer nas poupanças, divirtam-se só. E mais uma vez o meu agradecimento enorme à Betano por ser o meu grande parceiro neste projeto. Rita, queria-te perguntar, já estamos mais para o fim, qual foi o teu momento? Eu sei que é importante também haver momentos menos bons do futebol e as pessoas saberem, mas eu queria saber qual foi o momento mais bonito que viveste no futebol feminino. Olha, eu posso me sentir uma privilegiada porque já vivi muitos momentos especiais e não vou definir só um porque Serias injusta. seria um bocadinho injusta. Vou tentar fazer quase pela ordem cronológica das coisas. Acho que a passagem ao europeu em 2012, desculpa, com a seleção sub-19 foi um marco histórico para Portugal porque foi a primeira seleção de sempre a apurar-se para um campeonato da Europa. E foi extraordinário. Eu acho que ali vivi o êxtase do futebol no mais puro, porque eu não era profissional, não ganhava dinheiro nenhum com isto, pelo contrário, às vezes só perdia, não é? Porque as deslocações, isto e aquilo. E poder levar Portugal a uma fase final, onde na altura as competições jovens só entram 8 equipas, na altura até deixámos para trás a Noruega, que era vice-campeã da Europa, e o percurso que nós tivemos, fomos até às meias finais, depois perdemos com a Espanha, foi muito, muito, muito honroso e foi porque o futebol ainda era tão puro para mim, sabes, que eu não consigo medir aquilo por palavras. Foi um momento brutal. Ganhar a Taça de Portugal pelo Boa Vista foi muito especial também, porque o clube não ganhava títulos há muitos anos. Foi o último título até agora do futebol feminino também do Boa Vista. Era o meu clube de coração, de formação, ou seja, formei-me, joguei no Colégio dos Carvalhos, mas aquilo que eu senti que pudesse ter sido a minha formação foi ali no Boa Vista, e poder deixar esse legado, não é? Que era uma Taça de Portugal, para mim também fez-me todo o sentido. E depois, no Sporting ganhei títulos muito especiais, curiosamente, e talvez seja obra do destino, ganho o meu primeiro título pelo Sporting, Campeonato Nacional, em casa do Boa Vista. O último jogo da época, fomos jogar contra o Boa Vista, eu marco um golo e ganhamos o Campeonato Nacional. Teve um significado especial, era a minha primeira também campeonato, portanto era espetacular, e pelo contexto que foi. E depois essa primeira Taça de Portugal, porque o Jamor estava a abarrotar. Sabes o que é aquele primeiro ano, não é? Nós não fomos ao piquenique, Chico. Fogo. Houve aquele primeiro ano em que os adeptos também aderiram muito em massa, foi contra o Braga, foi brutal, juro-te, eu não pensei viver isto, ou seja, não achei que nunca na vida, 12 mil, 13 mil pessoas, em que se calhar 9 mil, 10 mil são Sportingistas, impensável, se calhar, na minha cabeça, e aquilo foi... Eu até tremia, e esse título foi especial. E depois, obviamente, eu acho que quando voltámos a vencer a Supertaça e a Taça de Portugal em 2021, foi também um momento marcante para mim, porque
e eu também digo isto no vídeo, que é, nós ganhámos tudo nos primeiros 2 anos, foi espetacular, depois tivemos ali um período difícil, de muitos anos sem ganhar, e nós sabemos que estar num clube grande sem ganhar títulos, pá, é muito difícil de gerir. Tivemos uma reformulação muito grande da equipa, saiu muita gente, as pessoas achavam que se calhar o futebol feminino tinha caído, já não era aposta, e termos voltado a renascer um bocadinho foi importante, foi muito importante, e foi muito sentido para mim poder fazer outra vez o Sporting acreditar que nós não tínhamos caído. Às vezes precisamos de ir um bocadinho lá abaixo para voltar a subir. Dúvida. Por isso acho que foram muitos. É bom ver que o futebol também te deu muita coisa boa. É verdade que o futebol não é só feito de coisas boas, mas é bom ver que tiveste momentos muito bons e felizes, e é muito bom recordar isso. Olha, vamos para o nosso momento VAR. Opa. E eu agora sempre quis ser árbitro, aquela assim. E vou-te mostrar aqui os nossos vídeos. Okay. Não é para analisar os lances, porque isso já percebi que tens dó de treinadora, mas aqui é diferente. Vou deixá-los escondidos. Vou-te mostrar um vídeo e depois falamos um bocadinho sobre isso. Ok. Oi, espera aqui. Vê primeiro se estás a ouvir nos teus fones. Espera. Facilitei aqui. Falha minha. Já vamos a isto. Olá, Fonte. Comentávamos há muito pouco tempo que a minha carreira futebolística foi curta, mas recheada de coisas muito boas. E, efetivamente, uma dessas coisas muito boas foi ter tido a oportunidade de me cruzar contigo há muitos anos num estágio da Sub-19. Sempre foste diferenciada, educada, simpática, inteligente e muito, muito bonita. Dentro de campo, juntas a isso, um profissionalismo raro de se ver e uma paixão e dedicação pelo futebol e pelo clube que representas. Espero que nunca te esqueças que és um exemplo e um orgulho para nós. Gostamos muito de ti, tia Fonte. Beijinhos! Beijinhos! Não podias ter feito isto. Coisas que não se fazem. É ótimo ver isso, obviamente. Eu dizia num post que eu fiz há 3 semanas que o futebol e a vida é sobre pessoas, e é muito nisso que eu acredito, e é pessoas como a Micas que valem a pena todo este percurso. Olha, fazer um bocado das palavras da Micas as minhas, agradecer-te porque acho que és um exemplo enorme. É bom também ver que tens muita coisa em comum com o meu pensamento ao longo da minha carreira toda, e dar-te os parabéns pela pessoa, pela jogadora, mas acima de tudo pela pessoa, porque acho que... Sim, a jogadora passa, a pessoa fica. Sem dúvida, e dar-te os parabéns por isso aos teus pais, porque acho que fizeram um excelente trabalho. E é exatamente, ela disse tudo, e eu reitero as palavras dela e dar-te os parabéns por isso. Agora vou só pedir ao Chico o nosso último momento. Passa-me a bola, que eu ainda sei dominar uma bolinha. Oi! Com as mãos. E vou dar a quem sabe. Rita, passo-te esta bola. Então. E a minha pergunta é, se esta fosse a última vez que tu irias falar para uma bola de futebol, quase como uma despedida, o que é que tu lhe querias dizer? Que me ensinou muito o futebol, que me fez crescer muito, que me deu muitas dores de cabeça, mas que valeram todas a pena, e que fazia tudo outra vez. Olha, ainda bem, e acho que o futebol agradece, e nós agradecemos-te muito. Foi um prazer enorme ter-te aqui, e espero ainda continuar-te a ver-te jogar, porque é o que tu sabes fazer melhor. Também tens qualidades para desempenhar outro tipo de funções, mas que continues a ter essa paixão pelo futebol, e nós aqui apaixonados pelo futebol cá estaremos para te continuar a ver. Obrigada. Muito obrigado. Foi um gosto.